Paz, amém? Amados, é muito bom nós podemos louvar o Senhor, temos essa liberdade. Infelizmente, nem todos conhecem o Senhor, nem todos também têm a liberdade que nós temos. Estamos num país onde nós não somos proibidos, né, de podermos cultuar livremente. E eu creio que devemos saber aproveitar aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Irmãos, eu convido os irmãos a se assentarem, eu sei que já mudaram, né? Nós vamos colocar em pé mais um momento, só para nós lermos a palavra do Senhor, aqui em Mateus, capítulo 28. Nós lemos esse texto domingo passado, vamos ler ele novamente, porque nós estamos aos domingos relacionando a mensagem com esse material que nós estamos fazendo de jejum e oração. Então, tem alguns assuntos que ficam repetindo, mas eu creio que isso é para a nossa edificação, para ficar bem fixado, né? A Bíblia tem 4 evangelhos com histórias repetidas, porque é para a gente não esquecer mesmo, né? E eu creio que isso vai trazer edificação para a nossa vida, amém? Aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, a palavra de Deus, ela nos fala da seguinte maneira: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Curva a tua cabeça, amado. Vamos orar ao nosso Deus. Perdão. Pai Santo, nós estamos aqui, meu Deus, na tua casa, Pai, na tua presença, meu Deus, como igreja, Pai, para te louvar, meu Deus, para te bendizer, meu Deus, para cultuar o teu nome, ó Pai, para engrandecer o teu nome, meu Deus, reconhecendo, ó Pai, o quanto nós precisamos do Senhor, ó Pai. Reconhecendo, meu Deus, que o fato de estarmos vivos, ó Pai, o fato, meu Deus, de termos esperança, Pai, de um dia estarmos, Pai, na glória, meu Deus, não é porque merecemos, ó Pai, mas é porque a tua graça nos alcançou, ó Pai. Peço a ti, meu Deus, que o Senhor nos dê entendimento, ó Pai, a tua palavra, Pai, ela possa fechar em nós, ó Pai, uma terra boa, uma terra fértil, meu Deus, ela possa frutificar e produzir através da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Os amados podem sentar-se. Amém. Irmãos, semana passada a gente estava falando sobre algumas coisas que são necessárias à igreja. A gente até falou a questão de a igreja investir na questão do discipulado. E quando nós lemos esse texto aqui da grande comissão, falei de Mateus, tem os outros evangelhos também, nós vemos que Jesus Cristo, ele dá ali aquelas últimas instruções aos discípulos para que eles pudessem dar continuidade àquilo que realmente havia começado ali. Então, quando nós lemos as Escrituras, a gente entende que Jesus Cristo, ele não é simplesmente mais um profeta, ele não é simplesmente mais uma figura ali, uma personagem da Bíblia apenas, né? Um personagem, um profeta, uma figura ilustre. Não, nós sabemos que Jesus Cristo ele é o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia prometido. Jesus Cristo é o Messias, é aquele que foi enviado com o propósito de realmente vir para salvar o seu povo. Quando nós lemos ali em Filipenses, só fazendo um paralelo com esse texto aqui, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de homem, né, e fazendo-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por causa disso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho do céu, na terra e debaixo da terra. E é interessante que Jesus, quando ele fala com os discípulos aqui, isso aqui ocorreu depois da ressurreição,
Jesus já havia sido crucificado, ressuscitou, apareceu ali aos discípulos, deu instruções, e aqui fica registrado em Mateus as últimas instruções, registradas no livro de Mateus aqui, para os discípulos, para a igreja. E Jesus ele começa falando aqui no versículo 18, que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então ele está comissionando porque ele tem autoridade para fazer isso. Não é simplesmente, olha, gente, eu vim aqui, olha, eu acho que seria legal vocês saírem e propagar essa mensagem. Não, Jesus ele chega, ali ele fala, olha, a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa dessa autoridade que eu tenho, ou seja, Jesus Cristo tinha autoridade, ele é Senhor de todas as coisas. Então eu vou dar a vocês uma missão, instruções daquilo que eu quero para vocês, que vocês façam. Porque Jesus não estaria mais presente ali com os discípulos, não fisicamente. Nós sabemos que Jesus foi, depois ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, estar na gente, estar nos discípulos, e ali ele deu orientações para que eles pudessem dar continuidade à pregação do Evangelho, o Evangelho fosse anunciado. E quando nós olhamos para isso daqui, amado, quando Jesus ele fala que foi dada autoridade e tudo mais, e ele comissiona os discípulos, a gente às vezes fica pensando, puxa vida, Deus, mas como é que nós vamos fazer isso? Será que nós somos capazes de fazer isso aqui que Jesus mandou? Isso que Jesus disse para nós fazermos? Será que nós somos as pessoas assim, mais indicadas? Eu não sei, às vezes quando eu leio o Novo Testamento e eu vejo as pessoas que Jesus escolheu, se a gente for orar para pensar, Jesus escolheu pessoas que talvez não seriam as mais capacitadas, não é verdade? E quando eu leio ali, por exemplo, os escritos de Paulo, Paulo ainda diz o seguinte, que Deus escolheu as coisas vis e as que não são, para confundir as que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então eu acho tremenda a maneira como Deus ele age assim. Jesus escolheu pessoas simples, Jesus escolheu pescadores, pessoas do povo, e Jesus capacitou essas pessoas, instruiu, ensinou, mas mesmo depois que eles são comissionados, e lembre que eu só li a comissão aqui em Mateus, quando a gente lê ali em Atos, Jesus ele está subindo aos céus, ali em Atos, é interessante que no capítulo 1, versículo 7 e 8, ali no versículo 7 os discípulos estão lá preocupados. Senhor, é por esse tempo que vai ser concretizado tudo aquilo que está sendo falado, prometido, acerca do estabelecimento do reino de Deus e tudo mais? E uma coisa que às vezes nós nos perguntamos, eu nem estava falando aqui que eu falei na aula, que tem gente que fala que o levantamento é no meio, no fim, no final, no começo. Isso daí são coisas que, na realidade, para quem conhece Jesus, amado, não tem muita diferença, não é verdade? Não vai fazer muita diferença, mas são coisas que são interessantes. E às vezes a gente gosta de estudar, de saber como é que vai ser. Apocalipse, todo mundo quer estudar Apocalipse, saber como é que vai o negócio acontecer e tudo mais. Eu não estou falando que nós não podemos estudar, e é lógico que vai ter divergências de opiniões, porque são coisas que ainda não aconteceram, não é verdade? Não aconteceram, tem textos que ainda são difíceis de interpretar, então dá para, alguns vão entender de um jeito, outro de outro, mas isso não afeta a mensagem principal, e aí que é o ponto. Quando os discípulos perguntam algo desse tipo, Jesus fala assim, olha, não compete vocês saber o tempo e a hora que Deus estabeleceu para que tudo que tem que acontecer venha acontecer, mas vocês receberão poder para descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha, vamos pensar em outras palavras, como se Jesus estivesse falando assim, olha gente, vocês estão preocupados com como é que vai ser o fim? Preocupe-se em falar essa mensagem, em pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem. Porque na realidade, meu irmão, como o irmão já falou aqui no começo do culto, como Jesus pode estar chegando para o encontro que a pessoa vai ter com Deus, pode ser a qualquer momento, basta você atravessar a rua e chegar do outro lado. Deus nos livre disso. Alguns vão encontrar com Deus Salvador, outros não. Tem gente que vai encontrar com Jesus e vai ser um bom encontro, né? Vai estar lá, né? Foi para a casa do Pai, né? Mas tem gente que vai chegar lá, ixi, nossa, não é que aquele cara falou para mim a verdade, agora está perdido mesmo. Agora está perdido mesmo. Está enrolado. Não tem mais como se arrepender depois que se morre. Não é verdade? Se fosse possível, né? Aí a pessoa faria tudo torto aqui na vida, né? E depois na morte a pessoa se arrepende, né? Mas não é possível. Então,
Quando nós olhamos isso daqui, nós vemos que uma preocupação de Jesus Cristo era que esse evangelho alcançasse as pessoas. Porque como vai ser o futuro, meu amado? O futuro pertence a Deus. Se tudo vai acontecer do jeito que, sei lá, eu entendo, segundo as Escrituras, ou de acordo com o que outro pastor entenda, outro cristão entenda, com relação às coisas futuras, nós não sabemos. A grande questão é, para aqueles que não conhecem Jesus, como é que vai ser para essas pessoas, se elas não conhecem Jesus? Tanto faz com o que vai acontecer no futuro. Se ela não conhece Jesus, e se ela não conhecer a Jesus, ela está perdida, ela está totalmente condenada, porque não existe salvação fora de Jesus. Não é igreja, meu amado, igreja não salva, aliança cristã não salva, nenhuma igreja, nenhuma denominação salva. Quem salva é Jesus Cristo. Amém. Ele salva. Então a igreja não tem importância? Lógico que tem, porque a igreja pertence a Cristo, mas no céu não vai ter nome de igreja, só vai ter a igreja de Jesus Cristo, que pertence de todas as igrejas que se prega o evangelho. Vai ter pessoas no céu, como não vai ter também. Não vai, pastor? Sim, a Bíblia diz que dentro da igreja existe o trigo e existe o joio. Não é porque a pessoa frequenta um local de culto que automaticamente ela salva. E não é porque, por exemplo, minha filha não vai poder dizer assim: olha, eu vou para o céu porque o meu pai é pastor. O seu pai é pastor, mas se você não se converter, você não vai para o céu também. Se você não tiver uma vida com Deus, você não vai para o céu. Ninguém vai porque é filho de crente ou porque frequenta a igreja. A pessoa ela precisa conhecer a Jesus Cristo. E a preocupação de Jesus Cristo, porque agora ele não vai estar mais aqui, é que os discípulos eles realmente possam estar cumprindo o papel, o propósito que Deus tem, né? De que outras pessoas conheçam a mensagem, conheçam Jesus Cristo. A gente, quando estava no seminário, eu lembro que um professor ele falou o seguinte: olha, gente, vocês não precisam inventar o evangelho, tá? Só precisa pregar, porque já está escrito. Não precisa tentar dizer que o evangelho, ou aquela pessoa vai pregar: nossa, eu tenho que achar alguma coisa que ninguém nunca pregou, porque eu tenho que pregar uma mensagem uau. Não, nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que falar aquilo que realmente Cristo espera que a gente fale, conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Paulo, quando pregava, ele se propunha a não saber nada, a não ser Jesus Cristo e ele crucificado, a mensagem da cruz, falar realmente da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, e por que ele morreu, e por que nós precisamos. É muito fácil de dizer para uma pessoa: você precisa de Cristo, mas por que ela precisa? Mas ela nem sabe por que ela precisa de Jesus Cristo. Lembra uma pessoa que nós demos estudo, ela falou assim: olha, antes dela se converter, muita gente me disse: você precisa receber Jesus. Não que eu não queira receber, mas por que eu preciso receber? Ninguém nunca falou para mim por que eu tenho que receber. Aí quando você explica que o ser humano é pecador, e por causa do pecado está afastado de Deus e tudo mais, e por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, aí fica mais fácil da pessoa entender. É lógico que tem que ter o Espírito Santo agindo, né? E ela realmente tomar uma decisão, que a decisão é se ela crê naquilo, se ela não crê, se ela vai ou não receber Jesus Cristo na sua vida. Mas quando nós analisamos esse texto aqui, nós vemos que Jesus Cristo, ele tem autoridade, ele tem poder para estar agindo através da igreja. Ele nos mandou fazer isso, mas ele não deixou a gente: vai, como é que a gente vai ver? Se vira, não quero nem saber, eu já fiz lá, morri na cruz, agora é o problema de vocês. Não! Além de nos comissionar, ele também nos dá capacidade para fazer isso. Ali em Atos, quando diz que ele enviaria, quando ele fala que para eles ficarem em Jerusalém até que eles fossem revestidos, no capítulo 1 fala sobre isso, capítulo 1, versículo 8, que eles receberiam o poder ao descer sobre eles do Espírito Santo. Você vê que Jesus Cristo ele foi, mas ele não deixou tudo assim na nossa responsabilidade, como se nós conseguíssemos fazer isso com a nossa própria capacidade. Não, ele falou que ele enviaria o Espírito Santo para nos capacitar, para nos ajudar. Então, amado, Jesus Cristo ele tem poder, e isso é algo importante nós entendermos. Jesus tem poder para agir, ele tem autoridade para agir, para trazer transformação. Ele fez isso na vida de pessoas, ele continua fazendo isso ainda hoje. E aí nós vemos aqui que ele traça algumas diretrizes. Então, dentro dessas diretrizes de Jesus Cristo aqui, olha, ele coloca: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando. Então, façam discípulos. Então ele está falando algo muito importante aqui, ó. O plano de Deus
é que pessoas conheço. E pessoas da onde? Ramamatos. Sim, de Ramamatos. Toyohashi. Assim, de Toyohashi. Sei lá, das outras cidades ao redor, sim, mas ele fala de todas as nações, de todos os povos. Então o plano de Deus era que o Evangelho não ficasse restrito a um grupo, restrito a uma etnia, restrito a uma nação apenas. O plano de Deus é que o Evangelho ele alcançasse outros povos, outras nações, porque Jesus Cristo não morreu para um povo apenas, amado, ele morreu por todo mundo. Então é plano de Deus que o Evangelho alcance outras nações. Mas como é que nós vamos fazer isso? Às vezes a pessoa pensa, como é que a gente faz? A gente vai e ganha a nação. Eu já vi pessoas falando assim, vamos ganhar a nação para Cristo. Amém! Glória a Deus se nós realmente conseguíssemos, né? Se através da nossa vida Deus pudesse fazer isso. Mas eu lembro que uma vez eu li um texto, acho que é do Conde Zinzendorf, lá dos Moravos, e ele falou assim, quando for lá numa nação, não fala de ganhar a nação, começa ganhando uma pessoa da nação. E como é que você ganha um povo? Você ganha pessoas. Você sempre começa com uma pessoa se convertendo, com alguém sendo tocado ali por Deus, não é verdade? Então às vezes a pessoa se preocupa em ganhar multidões, mas será que nós nos preocupamos em ganhar quem está do nosso lado? Que nós estamos vendo, que podemos conversar e falar. Então façam discípulos. Amados, fazer discípulo aqui, tem muita gente que acha assim, que evangelizar é a mesma coisa que discipular. Não, eu creio que o evangelismo ele faz parte, né? O discipulado ele começa com a pessoa sendo apresentada a Cristo. Ela é apresentada ao Senhor. Você pode até trazer a pessoa para a igreja, né? E ela começar a ter, né, aquele contato, ouvir uma mensagem, receber o folheto e amém. Mas não para aí. Fazer discípulo é você caminhar com a pessoa e ajudar a pessoa a crescer, a entender. Ela começar a reproduzir na vida dela a vida de Jesus Cristo. Como é que Jesus fez discípulos? Como é que ele chegou e fez? Chegou lá, fez uma gráfica, aí ele mandou imprimir um livrinho de discipulado, e aí ele chegou assim, vamos lá, me segue, leia a cartilha, leia a cartilha, leia a cartilha. Foi assim? Não, lógico que ele usou a palavra de Deus. Na época não tinha gráfica, tá, gente? Não tinha gráfica, não está estudando isso, né? Não tinha, né? A maior parte das pessoas não tinha material, não era tão acessível, né, como é hoje. Hoje, quer ver? Quantas Bíblias você tem, meu irmão? Quem tem mais de 3 Bíblias em casa? 4? 5? Nossa, vocês têm Bíblia, hein? Eu também tenho um monte. Hoje é muito acessível. Mas naquela época, Jesus ele ensinava ali falando, citando as Escrituras, e o pessoal tinha que estar guardando aquilo no coração. Usou muitas parábolas para que o ensino ficasse fácil, né, de lembrar. Você pode ver que a história você lembra. Tenho certeza que contar uma piada aqui, tu não lembra semana que vem. Vamos ver o conteúdo da mensagem, você lembra também. Mas é interessante que Jesus Cristo ele gastou tempo ali na vida daquelas pessoas. Ele investiu um tempo. Então quando nós recebemos essa ordem de fazer discípulos, meu amado, fazer discípulo leva um pouco de tempo, não é verdade? Agora é lógico, uma pessoa pode chegar numa igreja, se converter, dali um ano ela pode ter crescido muito. Ela pode chegar numa igreja, se converter, entender pelo menos o básico da mensagem, entender que precisa de Deus, receber a Cristo, e de repente passar 10 anos, e o que ela sabe é aquilo que ela entendeu da mensagem, da primeira vez que ela foi na igreja, ela não sabe nada de Bíblia, de Deus, e às vezes ela nem se torna tão produtiva, ou ela não acontece na vida da pessoa aquilo que Deus quer que aconteça, não é nem porque a pessoa é má, ou porque ela não está nem aí com Deus. Às vezes não acontece porque ela não foi ensinada, ela não foi discipulada, não foi reproduzida. Jesus Cristo ele gastou um tempo ali com os discípulos, mas agora quando ele está indo embora, ele diz para eles, olha gente, vamos dizer assim, agora eu já ensinei, então vamos agora vamos para a prática, né? Bem que ele já tinha colocado eles para sair falando do Evangelho, quando ele viu lá os 70, né? Mas agora que ele não vai estar mais, ele olha, agora o negócio é o seguinte, eu ensinei, vocês têm uma responsabilidade, vocês vão colocar isso em prática, vocês vão chegar, vocês vão falar para outras pessoas, vocês vão discipular, vocês vão batizar, vocês vão ensinar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eles sabiam, eles passaram 3 anos com Jesus. Meu amado, vamos pensar quanto tempo eles passaram com Jesus? Andando, né? Vamos dormir, todo mundo acordando, o mestre está ali do lado, dentro do barco, o mestre do lado,
O mestre de repente falando ali, ensinando o povo, e eles em particular, são os discípulos, né, os apóstolos, aqueles que estavam no círculo mais próximo de Jesus, podendo perguntar assim, já pensou que privilégio? Podendo perguntar, ô mestre, teve uma hora que você falou um negócio lá, eu não entendi muito bem, dá para explicar? Porque a Bíblia não registra. Às vezes eu fico curioso, né? Se tivesse uma máquina do tempo que não desse para voltar, né? Você ficar escondidinho ouvindo, né? Mas você já parou para pensar? Quantas coisas talvez eles não ouviram, que nem foi escrito? Quantas coisas eles puderam ter a lhes contar? Como é que eles tinham tamanha convicção de quem era Jesus Cristo, meu amado? Eles conviveram 3 anos. Se Jesus Cristo não fosse quem ele disse que era, poxa, com 3 anos você convivendo com uma pessoa, dá para você. Não vou falar que você conhece tudo, mas você convivendo. Não estou falando de conviver assim como nós nos encontramos aqui. Nós encontramos porque realmente a realidade do Japão é difícil, né? O pessoal tem uma carga horária extensa, às vezes já chega tarde em casa, tem que se preparar para outro dia. Então nosso contato às vezes é mais no final de semana. Mas você imaginou todo dia você vendo uma pessoa? Ou quem é casado, a família, todo dia você sabe até as manias já da pessoa, né? Não sabe? Parece que a esposa olha para você e já até sabe. Parece que você fala, nossa, se você não me conhecer, achava que você estava lendo meu pensamento, né? Por quê? Porque você acaba conhecendo a pessoa. Não só as qualidades, mas quanto maior o convívio, você também acaba percebendo os defeitos. Nós temos um problema, que a gente é muito bom para perceber os defeitos. Não é verdade? O que os irmãos acham? Eu vou fazer um negócio, já fiz aqui, quem já sabe não precisa falar, tá? O que os irmãos estão vendo aqui? Um pontinho, o que mais? Uma folha de papel branco, né? Teve alguém que viu uma folha de papel branco, um pontinho. Mas o que chama mais atenção? Se eu colocasse uma folha assim, o que de cara chama atenção isso aqui? Um pontinho. Sabia que também ensino convívio é dessa maneira? Né? Os defeitos, eles sempre chamam mais atenção do que as qualidades. A gente, se não tomar cuidado, no nosso relacionamento com as pessoas, nós focamos mais nos defeitos do que nas qualidades. A gente consegue valorizar aquilo de bom que a pessoa tem. Não estou falando que o defeito é bom, tem coisas que todos nós temos, mas aí a gente tem que orar para Deus trabalhar, nos capacitar. Mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Vou fugir um pouco aqui. Porque, amado, tanto tempo ali que eles conviveram, 3 anos direto com Jesus, que defeito que eles podiam falar que Jesus tinha? Do que eles podiam falar de Jesus? Ah, poxa, o mestre deu uma arrancada. Poxa, o mestre, acho que hoje ele, né, acho que ele deu uma bola fora. Eles não tinham o que falar de Jesus. Eles conheciam, a convicção que eles tinham de quem era Jesus não tinha como. Eles sabiam que era Jesus. Tanto é que João, quando escreve, ele fala aquilo que os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, nós ouvimos com respeito ao verbo da vida. Então imagina a convicção que eles tinham de quem era Jesus. Depois Jesus morre, ressuscita, aparece a eles, ressurreto, cumprindo tudo aquilo que foi dito e comissiona a eles. E eles levam isso a sério. Eles se tornam realmente missionários, pregam o evangelho. Eu comentei aqui de uma senhora que foi missionária, não sei se foi Equador, sei uma região lá da floresta amazônica ali. E perguntaram para ela, como é que foi teu chamado? Porque todo mundo pensa que o chamado tem que ser, sei lá, parece um anjo, uma carruagem de fogo, uma coisa, uma voz do céu. Meu céu. Estou falando que Deus não possa fazer isso. Lógico que Deus é livre para fazer da maneira que Ele quiser, meu irmão. Mas a pessoa pensando assim, que o chamado dela seria alguma coisa assim, muito sugoi, muito tremendo, sei lá, ela teve uma experiência, que nem a de Paulo. A de Paulo foi uma experiência singular, realmente, né? Mas como você se converteu? Foi como Paulo? Apareceu uma luz do céu, assim, você caiu, não estava enxergando nada, e aí de repente você ouviu uma voz, você entendeu que, nossa, é Jesus, é sério. Foi assim? Pô, seria muito bom se isso acontecesse com todo mundo, né? Todo mundo está lá, de repente apareceu uma luz, aí não tinha como uma pessoa negar que é Deus. E aquela missionária entrevistada foi perguntada a ela, como é que foi o seu chamado? E ela fala, não sei se eu tive um chamado específico, assim, no sentido que as pessoas falam. Mas é que um dia eu estava lendo ali a Bíblia e eu li que está escrito, ide por todo mundo, e eu entendi que Deus está falando para mim, e eu fui. Eu fui, né? Me dispus. Se tornou missionária, traduziu a Bíblia, uma parte da Bíblia para a tribo lá, onde ela
foi como missionária, ou um outro missionário que eu ouvi ele falando, dos pais, ele era filho de missionários, o pai dele pregava lá nos Andes, naquela região, não sei se é Chile, Peru, sei lá, não, cadeia ali, estou ruim de geografia aqui, depois pesquisar. E eu sei que ele pregou nessa região aí, e o filho ia na garupa da bicicleta do pai missionário, pegava a bicicletinha, ia com a lamparina lá, pregava no meio das aldeias, dos lugares que tinha lá, e o filho falando que como é que ele decidiu seguir os passos do pai. Ele falou assim: olha, eu não sei, não sabia se eu tinha um chamado, mas eu via meu pai fazendo aquilo, e eu queria, quando crescesse, fazer aquilo, pregar, fazer aquilo que meu pai fazia. Então eu não sei se eu tive um chamado assim de Deus confirmou, mas eu tive no coração que eu quero fazer isso, e como Deus não me impediu, eu fui me envolvendo, e aí ele veio se tornar futuramente um pastor, um missionário e tudo mais. Então, são pessoas que entenderam o chamado, viram, aprenderam, porque ninguém faz nada sem aprender. Os discípulos não poderiam pregar, os discípulos não poderiam falar, se eles não tivessem aprendido, se eles não soubessem nem o que é fazer, não sei, Jesus falou mas o que ele falou? Não sei o que ele falou, não está prestando atenção. Não, eles aprenderam, e depois eles foram comissionados. O plano de Deus era que eles fizessem discípulos, pessoas que pudessem estar reproduzindo na sua vida a vida de Cristo. Isso leva tempo, meu irmão, leva um pouco de tempo. Uma vez eu pus não sei se foi numa aula, se foi na igreja, falando um comparativo, uma pessoa trazendo uma pessoa por dia para a igreja. Em 20 anos a pessoa traria lá, multiplica aí 365 por 20, umas 7 mil e poucas pessoas, 8 mil quase. Se ela trouxesse um por dia, uma pessoa fazendo um discípulo por ano, leva mais tempo. Só que em 20 anos, teria mais de 500 mil pessoas, porque isso multiplica. Fazer discípulo não é simplesmente trazer a pessoa para Cristo, mas fazer da pessoa alguém que vai aprender de Cristo e vai falar de Cristo também para outras pessoas. Os discípulos, eles aprenderam acerca de Cristo, eles entenderam, depois eles transmitiram isso a outras pessoas que receberam, aprenderam e foram transmitindo a outras até chegar no nosso tempo. Então por isso que ele fala, fazer discípulos de todas as nações. Leva um pouco de tempo. Batizando, batismo. O que é o batismo? Batismo não salva, mas batismo é uma ordenança. A pessoa, eu penso o seguinte, a pessoa, se ela chega ao ponto de querer se batizar, que ela entendeu, né? Por isso que a gente pergunta muito bem, você está entendendo? Porque senão, meu amado, se a pessoa ela vai se batiza sem entender o porquê daquilo, é como disse um pastor amigo meu, entra um pecador seco e sai um pecador molhado e nada aconteceu. Não é verdade? Porque se ele não entendeu, ele só tomou um tiro. Você só foi lá e molhou ele, e depois tirou, e ele continuou molhado, mas batizado, talvez recebeu até a carteirinha de membro, mas a questão é, ele está salvo? Ele entendeu? Ele se converteu de verdade? Por isso que a gente pergunta, olha, você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, morreu por você na cruz? E você pode fazer por aí, vai, né? Tá, você promete, olha só que seriedade do negócio, você promete realmente amá-lo, servi-lo, obedecer a sua palavra. Se a pessoa não souber nada, meu amado, mas peraí, você não falou isso, tinha que obedecer. É um compromisso, é um passo. O batismo ali é um passo para realmente a pessoa assumir, não é isso mesmo. Então Jesus ele fala, o batismo não salva, mas seria muito estranho. Não seria muito estranho uma pessoa que fala assim para a outra, nossa, eu amo você, então vamos casar não, Não, você me ama, não quer assumir um comprometimento maior? A pessoa chega ao ponto de batizar porque ela realmente quer assumir um comprometimento, vai ficar bem claro diante de Deus, do mundo, daquelas pessoas, que agora, olha, a minha vida pertence ao Senhor. Eu tenho um compromisso com Ele, eu tenho um relacionamento com Ele. E é dito isso para os discípulos, que eles pudessem batizar. Para batizar quem? Aqueles que realmente entenderam, reconheceram. Uma coisa que é muito perigosa, sei lá, no batismo, aí a pessoa, que legal, posso também?
E aí tá, né? Não vem, né? Vamos fazer um número, né? Vamos ter aqui mais pessoas na foto. Tem um monte de pessoas na foto. Batizamos 20, mas metade não entendeu o que é Jesus Cristo. Por que né, estão se batizando? Então tem que entender, tem que receber a Cristo verdadeiramente no coração. Senão não faz diferença para a vida da pessoa. E aí nós vemos Jesus falando, ensinando-nos. E aqui, ó, isso aqui faz parte do discipulado, ensinar. Eu prego, mas eu sou sincero com os irmãos, né? Vou confessar, eu me sinto mais confortável dando aula. Eu gosto mais da aula do que de pregar. Não estou falando que eu não gosto de pregar, mas eu gosto mais da aula, de ensinar, de explicar. Por quê? Isso pessoal. Porque eu creio que quando você ensina e a pessoa ela aprende, ela reproduz isso, ela pode pôr isso em prática, ela pode ensinar outras pessoas. Tá? Se eu só prego, amém. Não estou falando que a gente não aprende com pregação, a gente aprende sim. Mas quando alguém vai lá e te explica, por que isso é assim? Não, isso é assim por causa disso. Ah, entendi. A pessoa leva aquilo para a vida dela. Por isso, por exemplo, se fosse trazer alguém, sei lá, tem pessoas que trazem pregadores famosos, tudo mais, assim, para fazer um evento, não tenho nada contra. Mas eu, particularmente, se fosse eu traria ensinadores. Eu traria pessoas que pudessem trazer algo para ensinar o povo, para capacitar o povo a aprender o Evangelho, para capacitar o povo sei lá, né, a dar uma aula, a evangelizar. Eu acho que isso é mais produtivo. Não desprezando. É lógico que eu sei que um pregador que ele prega e pessoas se convertem, isso é bênção, mas aí depois nós temos que cuidar desses que se convertem. Porque não adianta a gente só trazer as pessoas e a gente não ajudar as pessoas a crescerem em Cristo, conhecerem. Elas precisam conhecer Jesus Cristo. Por isso que eu gosto muito de ensinar. Eu acho que a pessoa se converteu, primeira coisa, pelo menos, não vou falar que a gente é perfeito nisso, mas aqui na igreja a gente tem pelo menos tentado fazer isso. Cada pessoa que se converte, a gente tem tentado caminhar ela para um processo de discipulado, ela poder conhecer, ter um mínimo de base de vida cristã, saber por que ela é cristã, saber, e vou ser sincero, meu irmão, muitas vezes nós entendemos melhor o que é ser cristão depois que nós passamos por um processo discipulado. Não que a pessoa não tenha entendido, às vezes a pessoa entendeu que precisa de Jesus e tudo mais, mas muitas vezes a pessoa vai amadurecer quando ela começa a aprender, ela fala, opa, peraí, vai um pouco além do que eu pensava, achava que era só recebeu Jesus, vai para o céu e boa. Não, vai um pouco mais além. E a pessoa cresce. Jesus está preocupado que seja ensinado, olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Que eles fossem ensinados para que eles pudessem tornar pessoas obedientes a Deus, aos mandamentos de Deus. E se a pessoa é ensinada, uma das coisas que ela vai aprender é isso aqui. Como discípulo, você vai aprender que tem que obedecer a Deus. Uma das coisas que Deus nos mandou é você sair e fazer discípulos. Então você vai ter que aprender tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ordenou, tudo aquilo que a Bíblia ela fala para a nossa vida. E pegando esse próprio texto aqui, bom, se ele aprendeu que tem que obedecer a Deus, obedecer a Bíblia, guardar tudo aquilo que Jesus disse que tem que guardar, uma das coisas que Jesus disse para os seus discípulos era o quê? Ide, portanto, e fazei discípulos. Então ele vai ter que, a primeira coisa que ele vai aprender, olha, você vai aprender para depois pôr em prática, para que outros aprendam também. Não é? Eu lembro que às vezes que eu dei discipulado, eu falei, gente, eu não estou dando discipulado para você aprender, não. O que eu estou fazendo com você hoje, você pode fazer com outra pessoa amanhã. Você não recebeu? Deus te colocou uma pessoa no teu caminho, você senta com aquela pessoa e ela deu a oportunidade. Oferece, eu já ofereci. Você tem que fazer um estudo bíblico? Às vezes, o máximo que você pode ouvir é não. Mas pode acontecer que você ouviu um sim. O problema é se a pessoa falar assim, fala, nossa, eu só ofereci por educação. Puxa, e agora? Não, meu amado, mas olha que privilégio. A gente não sabe tudo. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que sabe tudo. Os irmãos conhecem alguém? Além de Deus? Não, né? Que sabe tudo, não. Nós não sabemos tudo, mas eu tenho certeza. Você sabe mais do que aquele que não sabe nada. Não é verdade? Eu tenho certeza que alguma coisa você tem para dar, para oferecer, para ensinar. E se você ensina e a pessoa aprende, depois ela ensina outro. Esse é o processo. Fazer discípulos que possam fazer discípulos. Por isso que Paulo diz a Timóteo,
para Timóteo ensinar a homens idôneos e também possa passar isso para outros. Qual a preocupação? De que seja ensinado, seja falado, que as pessoas conheçam, que as pessoas aprendam sobre o Evangelho. Ai meu Deus, e se a pessoa... Eu lembro que quando a gente começou a fazer... Pastor Osmar teve um seminário internato aqui, básico de teologia, de 4 meses. E aí na época muita gente vinha, não só da igreja, tinha gente que vinha de outra igreja também, ficava lá 4 meses internado ali, só o dia inteiro. E o pastor Salvador, Bíblia e estudo, não sei o que, e versículo para memorizar e tudo mais. E a gente ia na igreja e ficava até com medo de falar. Por quê? Porque às vezes quando você ia dar uma saudação, alguma coisa assim, né? Tinha lá um monte de seminários, tudo com canetinha na mão, eu falei, nossa, meu Deus, deixa eu dar uma bola fora aí, só as canetinhas. Então, meu amado, perfeito nós não somos sujeitos a falhas, entendeu? Não tem ninguém que sabe tudo que é perfeito, e a gente não deve ter medo de deixar Deus mudar a nossa vida. E nem devemos dizer, nossa, mas se eu ensinar, eu tenho um pessoal mais crítico. Não, a intenção não é a gente ser crítico por ser crítico. Eu acho que o cristão tem que aprender realmente a palavra. A gente tem que desejar sim que o irmão ele conheça a palavra. Aí se a gente falar, você tem jogo de cintura. Um pastor que eu me converti, uma vez ele estava pregando, eu até comentei isso com os irmãos aqui. Aí ele, sabe, a gente às vezes ele misturou Zaqueu com Nicodemos lá na árvore. E aí Jesus estava passando, e aí Nicodemos subiu lá na árvore para ver Jesus. Aí o pessoal que lia a Bíblia, pastor, é Zaqueu. É verdade, o Nicodemos, desce dessa árvore, rapaz, você é Zaqueu. Desce daí, rapaz. É lógico que ele sabia que era Zaqueu, mas às vezes confundiu, mas aí você não tem um jogo de cintura. Entendeu? Ninguém vai nos condenar porque nós não somos perfeitos ou não sabemos. É lógico, não tem gente que faz o que você faz, o que eu faço, e faz melhor do que você e eu. Não é verdade? Mas faz aquilo que você pode fazer, dá aquilo que você tem. Até onde você recebeu, aplica isso, transmite isso a outras pessoas. Tenho certeza que vai fazer diferença. Então a intenção de Jesus Cristo é que eles soubessem, que eles aprendessem, e que eles pudessem ensinar outros, e outros pudessem fazer o mesmo processo. Isso é saudável para a igreja. Se a igreja conhecesse a palavra, não tinha tanta coisa esquisita no mundo cristão. Tem coisa esquisita, não é nem por mal, às vezes é por falta de conhecimento, por falta de estudar a Bíblia, de ler, de ter alguém que ensine. Eu louvo a Deus por quê? Porque Deus colocou pessoas na minha vida e pegaram a gente cru, né? Vamos dizer assim, para a gente ficar ruim de Bíblia, a gente tinha que aprender um pouco, porque a gente não sabia nada. Para começar a ficar ruim, né? De conhecimento. E não sabíamos. Mas teve alguém que teve paciência de pegar a gente ali, e vamos lá. Nossa, vai dar trabalho, mas vamos lá. E pegar e ensinar, e já tinha um tempinho que era cristão. Não é vergonha nós não sabermos. Vergonha a gente não querer aprender. Não saber é normal. Eu não sei tudo. E mesmo coisas que eu já estudei, às vezes eu gosto de estudar de novo, ou ouvir outras pessoas. Por quê? Porque sempre acrescenta. Às vezes tem coisa que você lembra, tem coisa que reforça. Isso é importante. Então Jesus ele queria realmente que as pessoas fossem ensinadas, elas conhecessem a verdade do Evangelho. E isso faz parte do plano de Deus. Não só trazer, mas que elas possam conhecer, saber quem é Jesus, saber qual é a vontade de Deus, saber o que Deus quer para a vida delas, e como Deus quer que elas venham não só agir nessa vida, como é que elas podem cumprir o propósito de Deus para as suas vidas, para que o propósito de Deus também seja cumprido nesse mundo. E ensinar não é uma coisa tão, não é nem tão fácil nem tão difícil, meu amado. Tem gente que pensa que, mas eu não sou um professor. Meu amado, a gente não ensina só sentando no discipulado. O convívio, quando você convive com a pessoa, mesmo que ela não seja um professor, mas o testemunho que você vê ela dando, a atitude, você sai com um irmão que de repente ele não é um discipulador, nada, ninguém que está dando estudo bíblico na igreja, mas você sai com ele, aquela pessoa que gosta de evangelizar, tem prazer, você vê ele evangelizando, a maneira como ele tem amor pela outra, você vai aprendendo, você vai absorvendo, sei lá, aquela pessoa que gosta de orar, você está ali junto com ela, também você vai aprendendo, aquilo vai sendo de edificação para a tua vida. Discipulado não é só aquele momento ali na salinha, discipulado é convívio, a gente vai crescendo
né, com os irmãos. Tá? E a gente tem que orar a Deus para que Deus nos ajude, a gente, né, dar bons exemplos e, né, a gente ser aquele cristão que vai ensinar coisas boas. Porque ensinar coisa ruim, meu amado, não precisa, né? A pessoa aprende com a maior facilidade. Tem criança, né? Alguém ensina a criança a fazer arte, ela é natural para a criança. É natural. A intenção de Jesus Cristo era realmente que muitas pessoas pudessem conhecer, de várias nações, de todos os povos. Hoje, eu peguei aqui do livrinho, tem na página aqui, vocês devem ter feito, acho que essa semana é a última semana que a gente vai estar, termina na sexta, né? Mas aqui na página 100, eu vou pedir para o irmão ali colocar para mim aqui, tem dois gráficos, e se você leu, eu achei que seria interessante, porque Jesus ele queria que todo mundo pudesse estar ouvindo, de cada povo, de cada nação. E eu pus um primeiro gráfico, não sei se dá para ver, está bem pequenininho ali, né? Mas, se você tem o livrinho, depois você pode olhar em casa. Ali está uma situação, uma visão das religiões, cristianismo e outras religiões. Aqui não estamos aqui para falar de religião em si, mas uma estatística que foi feita, um número. É lógico que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? E aí ele colocou ali, no mundo hoje, nós temos 2 bilhões e 230 milhões de cristãos. 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos, 960 milhões de hindus, 940 milhões de pessoas sem religião, que não tem religião, 450 milhões de budistas, 410 milhões de religiões chinesas, pessoas que seguem religiões chinesas, as mais variadas, religiões étnicas 210 milhões, outros grupos, total 7 bilhões de pessoas. Aí pensa, nossa, mas 2 bilhões de pessoas são cristãos? Meu irmão, esses 2 bilhões está tudo no mesmo pacote, tá? Tanto os nominais como os... Porque existe uma diferença entre cristão, praticante verdadeiro, e pessoas que são cristãos. Por quê? Porque nasceu no lar com fundamentos cristãos, mas de cristão ele tem um nome, mas nunca entendeu realmente o que é ser cristão. Dentro dessa estatística, eu tenho uns dados aqui, mais ou menos metade, vamos arredondar, um pouquinho menos da metade, mas metade mais ou menos desses 2 bilhões e pouquinho, tá? São cristãos protestantes. De linha protestante, incluindo evangélico e tudo mais, as mais variadas denominações. Metade seria considerado verdadeiro, né? Agora, dentro desse grupo ainda não tem esse dado, mas quantos dentro desses grupos, mesmo dentro das igrejas ditas protestantes e realmente aquelas que dizem que tem a Bíblia como única base de fé, autoridade, conduta, quantos realmente não são nominais, no sentido real da palavra? Não é verdade? Então dá para a gente parar para pensar. Aí você vai para outros, por exemplo, os muçulmanos, 1 bilhão e 600 milhões, um número bem expressivo, e outras religiões mais, e nós sabemos, e cansamos de falar isso, falei que a igreja não salva, a religião não salva. Desses 7 bilhões de pessoas que há no mundo, meu amado, aqui nós temos outro gráfico, a presença evangélica também por continente, ali foi colocado na África, aqui na Ásia, bem pouco, 6% da população cristã, né? Em torno de 250 milhões, né? Aqui na Ásia. Ásia e Europa são os lugares onde tem o menor número de presença cristã. A Europa, que foi um lugar que, né, teve reavivamentos, né, que enviou missionários para várias regiões do mundo, e hoje poucos são realmente cristãos, né, comparado com a população e tudo mais, a porcentagem. Então vamos pensar, meu amado, esses ainda que são cristãos, né, tem aqueles que são nominais, que ainda vão, às vezes pode até ir na igreja, ou às vezes nem vai na igreja, mas se diz cristão, mas não são cristãos no sentido real da palavra. E os outros que não são? Vamos pensar, tem muito trabalho, o que os irmãos acham? Lógico que você não vai poder salvar todo mundo, nem eu. Mas a ilustração que eu usei já aqui antiga, do menininho salvando a estrela do mar,
tinha lido isso, não sei se foi um livro que eu li, um menino lá na beira da praia jogando as estrelas do mar, de volta para o mar, e aí chega um adulto, mas o que você está fazendo? Estou salvando as estrelas do mar. Mas, rapaz, imagina quantas estrelas do mar não tem numa praia, e quantas praias não tem no mundo. Você acha que você, jogando essa estrela do mar de volta, mas você vai salvar as estrelas do mar? Imagina quantas existem. Olha, se eu vou salvar todas eu não sei, mas essa aqui não vai morrer não. Deu para entender, não? A gente talvez não... A gente olha os números, e às vezes as pessoas não são números. Mas os números, dá para nós termos uma ideia de que muita gente não conhece Jesus Cristo. Verdade? Muita gente não conhece. E mesmo dentro daqueles que se dizem cristãos, quantos de verdade conhecem a Jesus? Talvez nem todos. Aliás, talvez uma boa porcentagem não conheça de verdade. A gente falou sobre discipulado. Eu vim ser discipulado depois de um tempo que era cristão. Então, quantas pessoas às vezes se convertem e passa ano e ela não sabe realmente coisas que tem que saber da fé cristã? Às vezes não sabe nem por que é crente, ou por que vai na igreja, vai por, sei lá, por hábito. Então vamos pensar, tem trabalho para fazer. Mas não podemos fazer tudo, não tem nós, é muita coisa, é muita gente, e nós, quem somos nós? A pessoa tem aquele pensamento, quem somos nós? Somos uma igreja de não muitas pessoas, talvez não temos tanta capacidade assim, talvez quem tem outras pessoas que têm mais condição, ele poderia dar várias desculpas. Talvez a gente não possa fazer uma diferença comparado com números, quantidade de pessoas. Mas eu tenho certeza, meu amado, que a gente pode fazer diferença para pelo menos uma pessoa, para alguém que está do nosso lado. Isso eu acho que a gente pode fazer. Uma pessoa. Não posso salvar o planeta, mas não posso salvar todo mundo, aliás, não somos nem nós que salvamos, mas aquele que está próximo de mim, se Deus me der graça, Deus me capacitar, eu vou pedir a Deus que me capacite, que Deus me coloque amor no coração, por Deus em primeiro lugar, por aquela pessoa, vou orar por ela, vou pedir a Deus que me dê oportunidade, vou orar ao Senhor que incomode a pessoa, se eu não conseguir falar, que Deus incomode ela para perguntar, não sei, e se Deus me der graça, o que eu puder fazer, eu vou fazer, para aqueles que eu puder fazer, para aqueles que Deus colocar ao meu redor. Isso nós temos que ter no coração, meu irmão. Mesmo que eu fale, mas vai fazer diferença? Eu não sei, mas para aquela pessoa que está ouvindo, para aquele que está do nosso lado, para ele vai fazer diferença. Que seja uma, faz diferença. Mas o que é uma pessoa diante de uma multidão? Olha, eu vejo ali no livro de Atos, Filipe, ele estava ali num lugar onde ele estava pregando para muita gente, não é verdade? Muita gente se convertendo, De repente, ele é tirado ali de um lugar, poder falar, poxa Deus, tanta gente aqui se converter. E ele é levado lá para uma estrada, onde ele encontra com um eunuco, E ali ele apresenta o evangelho daquele homem que volta para sua terra. Imagino eu que lá ele deve ter falado para outras pessoas, do seu povo. Uma pessoa, meu irmão, tem valor para Deus, tanto quanto uma multidão de pessoas. Não dá para eu dizer que eu amo esta nação, ou que eu amo as almas, se eu não conseguir amar pelo menos aqueles que estão do meu lado. Eu vejo, eu vou sentir o desejo de que eles conheçam a Deus. Eu não orar para que Deus me ajude a, de alguma maneira, apresentar Jesus Cristo a essas pessoas. Porque é plano de Deus que esse evangelho chegue a mais pessoas, o máximo de pessoas possível. Agora, chega um evangelho verdadeiro, puro. Jesus está falando para os discípulos ensinar, porque Jesus sabe o evangelho que passou para eles, Deus sabe o que eles ouviram, o que eles aprenderam. Então, se nós temos a mensagem verdadeira, meu amado, nós temos a responsabilidade de passar, de ensinar, de falar, de discipular. E temos uma promessa que Jesus faz aqui: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Você não está sozinho, não é bom? Nós recebemos a ordem, a grande comissão ali, mas Jesus Cristo, ele promete que vai estar conosco. Então pode ter certeza, Jesus está ali com você. Jesus faz parte da tua vida.
Jesus vai te ajudar. Jesus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. O Espírito Santo que habita em ti, meu irmão, ele vai te ajudar, vai te capacitar. E a gente vai poder fazer diferença. Já parou para pensar que aqueles homens que foram escolhidos como discípulos, já parou para pensar a formação que eles tinham, a capacidade deles, diante daquilo que Deus fez através da vida deles? Os irmãos acham que eles eram as pessoas. Não, aconteceu porque Pedro era sugoi. Por isso que ele pregou e um monte de gente se converteu. Os irmãos acham que foi por causa disso que aconteceu o que aconteceu? Porque Pedro era o alvo, um discípulo mais, sei lá, mais ousado de Jesus. Será que foi por isso? Será que tantas pessoas foram tocadas porque os discípulos eles eram pessoas assim, de uma espiritualidade e de uma capacidade fora do comum, mais do que qualquer um, e a gente olha e a gente pensa, poxa, mas eles eram os personagens da Bíblia. Meu amado, eles eram pessoas como você e eu. Se você ler lá no livro de Tiago, você vê Tiago citando, por exemplo, Elias. Eu tive um aluno meu, não tenho, que é cristão, e ele chegou uma vez perguntando que personagem bíblico, se eu fosse ser um personagem que eu ia querer ser. Eu nem tinha pensado nisso, né? Aí eu falei, e você? Você ia querer ser Elias. Porque, nossa, viu como é que ele é? Ele era muito novinho, né? Porque Elias, a maneira como Deus usou Elias, e o que fez, os milagres e tudo mais. E aí você vê Tiago falando que Elias era um homem sujeito das mesmas paixões que nós. Elias era igualzinho a você, meu amado. Ele não era um super-homem, ele era pecador como você e eu somos pecadores. Era um homem de Deus, mas era uma pessoa normal que foi usada por Deus. Todas as pessoas foram usadas por Deus, eram pessoas normais. A diferença, meu irmão, não é se a pessoa é mais ou menos capaz, a diferença é o quanto a pessoa vai realmente permitir, ou desejar, ou se colocar à disposição de Deus. Essa é a diferença. O quanto você vai falar sim para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pode me usar, me capacita, me ajuda, desejar servir. Se você quer, se você deseja, Deus vai te usar. E Ele promete estar contigo até o final. Você nunca vai estar sozinho, meu irmão. Deus sempre vai estar ali com você, para te capacitar, para usar a tua vida como um instrumento de bênção. Jesus deu a comissão e nós sabemos que os discípulos foram fiéis. Mas tem tudo registrado até o final da história deles? Talvez não, tem as tradições, mas nós sabemos que eles cumpriram porque nós estamos aqui. Não é verdade? Nós estamos aqui. O Evangelho chegou até os nossos dias. Não significa que eles obedeceram a ordem de Jesus Cristo. Se nós obedecemos, também o Evangelho vai chegar além de nós. Não vai parar aqui. Ele vai continuar até atingir outras pessoas também. Queria que você, nesse momento, pudesse fechar os seus olhos e pensar, meu amado. A igreja não é esse prédio. Esse prédio a gente chama de igreja, mas esse prédio é o local onde a igreja se reúne. Nós somos a igreja. E quando a gente lê esse texto, para e pensa, meu amado, nós temos uma responsabilidade que nos é dada, que Deus espera de nós. Eu não gosto dos privilégios, né? Que pode receber de Deus. Mas já parou para pensar que tem coisas que Deus espera? E nós, uma das responsabilidades que é nossa como cristão, é de fazermos discípulos, evangelizarmos, sim, pregarmos, de fazermos discípulos, ensinar essas pessoas que vierem a Cristo a obedecer a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus às pessoas, mas não só isso, ensinar que é às pessoas que elas também têm a responsabilidade de ensinar outros também, de passar a mensagem para outras pessoas também. Hoje Jesus Cristo ele está fazendo a obra dele através da tua vida, Deus. Como é que Jesus vai falar com outras pessoas hoje? Através da tua vida, através da minha vida. Não sou eu que faço, não é você que faz. É Jesus que faz através de você. Isso se eu quiser.
que Ele faça. Vamos orar. Meu Deus, estamos aqui na Tua casa, Senhor. Mais uma vez, meu Deus, para falar contigo, Senhor. E nós lemos a Tua palavra, Pai, nesta noite, meu Deus, e ali nós temos, Pai, uma ordem, Pai, uma ordem que nos é dada, Senhor. Um privilégio, Pai, mais do que uma ordem, um privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de podermos participar, meu Deus, daquilo, Pai, que é propósito do Senhor, ó Pai. De que muitas outras pessoas te conheçam, Pai. De que muitas outras pessoas sejam salvas. De que muitas outras pessoas possam aprender o Teu Evangelho, Pai. E possam também, meu Deus, se tornar, ó Pai, discípulos do Senhor e pessoas que vão também propagar o Evangelho para que outras pessoas mais te conheçam, meu Deus. Pai, nós sabemos que a Tua palavra se ensina, Pai. Mas, Senhor, às vezes nós nos sentimos limitados, Pai. Às vezes nós podemos até nos sentir, Pai, nos sentimos incapazes, meu Deus, de concretizar os Teus planos. E eu sei, meu Deus, que na nossa força nós realmente, ó Pai, não podemos, somos incapazes, meu Deus. Mas eu sei também, meu Deus, que se permitirmos o Senhor usar a nossa vida, e o Espírito Santo que o Senhor nos deu, que habita em nós, Pai, se Ele tiver liberdade, meu Deus, de agir em nós, através de nós sabemos que o Senhor irá nos capacitar, Senhor, para que isso que está escrito na Sua palavra, Pai, aconteça na nossa vida, Pai, e através da nossa vida isso possa acontecer na vida de outras pessoas também, Pai. Por isso a minha oração nesta noite, meu Deus, nos ajuda, Pai, a obedecermos, Pai, esta palavra, Pai, que está escrita aqui, Pai, em Mateus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu oro e agradeço a Ti, Pai. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Meu irmão, faça um propósito de alcançar alguém para Jesus, mas não só alcançar, não só fazer na igreja. Nosso propósito é: eu quero ajudar alguém a crescer. Eu quero ajudar alguém a conhecer Jesus Cristo. Eu quero que minha vida seja usada para que alguém conheça Jesus Cristo. Mas não só isso. Eu quero dispor minha vida para que aquela pessoa ela possa crescer, aprender Jesus Cristo, e ela possa fazer a mesma coisa na vida de outras pessoas. Amém? Deus te abençoe.